Mas nós estamos preparando aí já tem umas 2 semanas para fazer esse vídeo aí. Flávio vai se apresentar aí, ele desembarcou hoje, especialmente para poder. Eu vou até publicar, Flávio, já no clube do fórum. E já está publicado. Se quiser olhar no seu celular, você pode espalhar o link. Só estou aqui só fechando aqui com o YouTube aqui, mas já está transmitido já. Se ele teimar aqui e não ir no YouTube, vamos fazer pelo Facebook mesmo, entendeu? Depois, uma outra transmissão, eu testo com mais cuidado. Bem que eu fiquei um tempão aqui configurando ele para transmitir ao mesmo tempo, que nem todo mundo tem, como é que eu vou dizer, tem Facebook. Pior que uns 5 minutos testando e funcionou. O danadinho tá persistente. Ele já apareceu no grupo do fórum. Aqui, acho que para mim aqui já tá, pelo fórum já tá ok. Vou dar um tempinho aí, que normalmente demora um tempinho mesmo. Grupo do fórum aqui. Ah, já tá no fórum já. Já tá rodando. Agora pode compartilhar. Tem Facebook. O texto aí funcionou. Mas vamos tirar o som aqui do meu celular. Tô vendo que o som já tá bom. E o danado da criança do YouTube não foi não. Ninguém merece. E eu testei aqui contigo. Na página aqui, já vou publicar aqui. Pessoal, que se alguém tiver aí online, fica à vontade de publicar também, já ajuda aí para divulgar a informação. Dentro de uns 2, 3 minutos, eu acho que dá para a gente começar o nosso bate-papo aí. Transmissão. Já publicando aqui. Vamos mais uma outra página aqui. Acho que... foi o danado, foi não, hein? Não aceitou mesmo. Depois, uma outra hora, eu vejo uma outra transmissão. Mas eu acho que dá pra... Ó, Mônica já entrou. Mônica Paranhos. Boa noite, Mônica. Então, a proposta nossa coloca aqui, ó. A proposta nossa é de falar um pouquinho sobre, né, a criação da Petrobras, né, já ainda no governo de Getúlio Vargas, o papel da Petrobras, a importância, a conjuntura nacional e internacional que fez o povo brasileiro, junto com a liderança do Getúlio e demais patriotas, da criação da Petrobras, em contrapartida às tensões internacionais. Aí nós vamos partir também, já falando um pouquinho do governo do Jango, né?
falar um pouquinho sobre o governo do Jango, né? O papel da Petrobras no governo do Jango, né? Das estatais, né? O papel da Petrobras no golpe de 64, como é que os militares também lidou com o golpe com relação à Petrobras, sobre as tensões internacionais diante da ditadura militar e civil que nós passamos, e que envolve a Petrobras também do governo Figueiredo, vamos falar um pouquinho sobre isso. E comparar também em relação ao golpe que nós sofremos em 2016, um golpe civil e justiça, midiático, judiciário, né? E o que nós estamos passando agora, né? É um pouquinho de história, 2 gerações, né? O companheiro Serol desembarcando agora da PCH1, né? A geração minha, né? Que eu sou de 2006 para cá, do ramo de petróleo, um pouquinho antes, mas eu também da indústria siderúrgica, talvez eu até paute um pouquinho sobre a parte da siderurgia, sobre a consequência da privatização, né, que foi pregado uma coisa e no final acabou ocorrendo outra. Então, pessoal, fiquem à vontade aí de compartilhar, tirar dúvidas, entendeu? E compartilhar informações mesmo, né? Deixa por conta do Serol para se apresentar aí. Meu nome é Flávio Borges, né? Sou funcionário Petrobras, passei por vários momentos na empresa similares, né, ao que está acontecendo agora. Claro, a Petrobras ela é de 53, né? Ela foi fundada por Getúlio Vargas e desde o momento da sua criação ela passa por problemas em relação a interesses geopolíticos, né, principalmente os interesses norte-americanos, que encontram eco aqui no Brasil, nas nossas elites, né, que tem por interesse, né, o ganho de capital sempre, né, não importa como, mesmo que isso signifique a entrega do nosso patrimônio, né, da nossa biodiversidade, do nosso patrimônio energético, do nosso patrimônio mineral, da nossa água, né, e sempre buscando apoio no poderio norte-americano, no imperialismo norte-americano, para dar suporte a essas intenções, essa manutenção do poder, né? E hoje a gente atravessa um momento muito parecido, né? Muito parecido com o que aconteceu em 64. Em parte, essa ideia de Bolsonaro de comemorar a ditadura de 64, eu acho que deveria trazer a todos uma reflexão, né? Nós que temos um pensamento coletivo, um pensamento mais humano, um pensamento em compartilhar, né, o que as nossas riquezas, o que esse país maravilhoso pode trazer para a população, ao invés de concentrar isso na mão de poucos, nós poderíamos aproveitar essa oportunidade que Jair Bolsonaro está dando para discutir com a nossa população que não conhece a sua história. E eu sempre bati nisso. Eu acho que o golpe de 64, os diversos golpes, inclusive o golpe dado sobre a presidenta Dilma Rousseff, ele está muito calcado na nossa falta de conhecimento histórico. Essa falta de conhecimento histórico faz com que pessoas jovens, né, e também de maior idade apoiem,
né? Movimentos como esse de Bolsonaro. Tivemos o golpe, tivemos a eleição de Bolsonaro, principalmente pela nossa falta de conhecimento histórico. Essa aqui é a questão, né? Você vê que na época do Getúlio Vargas, né? Eu estudei, nunca fui muito bom de história não, né? Nunca curti, eu sempre fui muito focado na parte química, física, né? Mas eu me lembro que a aula de Getúlio Vargas teve 2 épocas, né? Aquela época da ditadura, né? Do golpe, né? Da Revolução de 30, depois do golpe dele. E depois teve a parte democrática, teve, na verdade, os grandes avanços ali que ocorreu. Nesse foi em relação à Petrobras. Só que antes do surgimento da Petrobras do jeito que nós conhecemos, ocorreu algumas fases, né? Teve aquela primeira fase em relação à campanha, isto é, conscientizar nós, povo brasileiro, da importância, não é da questão nem era da estatal em si, mas sim da importância do patrimônio nosso, que eram os recursos naturais, que é aquela campanha do petróleo é nosso, que foi ressuscitado pela FUP ano passado, se eu não me engano. Não, mais tempo, acho que foi 2014, quando se percebeu a intenção da Lava Jato, né? A intenção do uso da Lava Jato, a intenção da nossa mídia. É interessante, né? Se você pegar e prosseguindo na sequência da questão da Petrobras, da construção da Petrobras, próximo do governo de Jango, aqui foi antes do governo de Jango, que surgiu, tem uma CPI também que surgiu, incrível, né? É algo cíclico, né? Quando descobriu, foi garopa? Na verdade, isso aconteceu na década de 70. Já na ditadura. Já na ditadura. Era que presidente? Era Figueiredo? Eu acho, não. Foi antes de Figueiredo. Foi antes de Figueiredo. Foi em 1974. 1974, na verdade, começa a produção, né, garopa. Tem a descoberta e se começa a produzir o primeiro óleo lá em Garopa. Que foi um marco, né? Porque até queimou, se não me engano, era mais os campos terrestres. Exatamente. Que o forte na Bahia que foi... O Recôncavo baiano, né? Aquela região do Nordeste ali, Rio Grande do Norte também, que era o forte. Na verdade, a gente começa a entrar no mar basicamente na década de 70, né? E essas descobertas, né, porque a Petrobras é acompanhada pela inteligência norte-americana, no caso a CIA, praticamente desde a fundação, né? Até porque as empresas multinacionais não encontravam petróleo e a Petrobras encontrava. E entre 74 e 78, até uma CPI, claro, movida dentro do nosso Congresso, mas com pano de fundo, né, da inteligência norte-americana, quis culpar a Petrobras por descobrir o petróleo. A Petrobras passa a ser uma empresa culpada de descobrir petróleo. E por que as empresas do capital dos contratos de risco, as multinacionais, não descobriam? E tem um caso interessante que em 1978, o ministro das Minas e Energia, César Caos, que aí já é no governo Figueiredo, ele manda um telegrama ao presidente da Petrobras. Isso foi entre Natal e Ano Novo, né? Foi no final do ano. No período do final do ano, justamente. Normalmente esses atos maldosos acontecem nessas épocas. Carnaval, Semana Santa, Natal, Ano Novo. Ele manda um telegrama dizendo ao presidente da Petrobras que ele tem que abrir toda a documentação sobre as descobertas, sobre o mapeamento geológico da Bacia de Campos para as empresas multinacionais. E isso causa uma revolta, né, interna dentro da Petrobras. E o geólogo Carlos Wagner, na época, muito revoltado com isso, convida outro geólogo que trabalhava com ele,
Celso Campos, se não me engano, e resolvem fazer uma denúncia sobre o que estava acontecendo. Um assalto, né? O assalto, né? O assalto ao patrimônio nacional. E na época o congressista, o senador Teotônio Vilela, ele leva essa denúncia ao Senado, e nesse rebuliço, né, alguns militares nacionalistas, né, tomam conhecimento do que estava acontecendo e, depois de muito embate, muita discussão, conseguem impedir que isso ocorresse, que essa entrega ocorresse. É interessante, Flávio, que eu vou ter como linkar com o dia de hoje para você ver. Essa movimentação foi o quê? Foi um brasileiro nacionalista descobriu dessa atuação, dessa tentativa de assalto, articulou junto com alguns agentes a chegar até no senador, que não me lembro o nome, que foi que atuou. Tipo assim, infelizmente, né, com a própria mídia, tanto lá no passado como de agora, ela tenta descaracterizar, desqualificar, né, a política. Porque uma coisa é fazer política, outra é fazer politicagem. A política, essa parte dessa história que você está contando, ela aprofunda da importância de uma política séria, uma política realmente patriota. Não é aquela política que fica só cantando hino nacional, bandeira nacional. É aquela que, através do suor, através do sangue, através do estudo de conteúdo, que a Petrobras também não surgia, não, eu vou criar uma empresa petroleira. Houve toda uma construção, né? E isso tudo eles querem vender de graça para o estrangeiro. E não porque eles vão atuar melhor. Me lembro, eu vou até dar uma paradinha nesse assunto do pós-sal, me lembro muito do pré-sal, da descoberta do pré-sal. Tinha a Shell perfurou, aí chegou no ponto, não, o custo é muito alto, eu não quero assumir esse risco, abandonou o poço. Aí veio a Petrobras, com um espírito nacionalista, com uma política de Estado, que na verdade ela voltou até aquela política de Estado, daquela época de Jango, de Getúlio, no governo a partir de 2003, no governo do Lula. O presidente Lula, ele colocou o Brasil, né, novamente num trilho de crescimento através de uma política de Estado, né? E através da política de Estado, aí veio a descoberta do pré-sal, que voltou os olhos que já estavam focados em nós, a aumentar mais ainda em nós. Mas não para nos ajudar lá de fora, mas sim em relação ao aprofundamento da exploração, de deteriorização. Porque eu vi uma história de um colega nosso da Modec, não sei se foi Modec e BW. As empresas privadas, ela não somente tira o petróleo, ela acaba com o poço. Ela não tem o mesmo tratamento que a Petrobras com o estatal tem. Na verdade, o que acontecia no passado? A gente não tinha, como tem hoje o pré-sal. O pré-sal, ele tem uma possibilidade, né, de controle da produção que até a descoberta do pré-sal nós não tínhamos nos campos de Namorado, Garopa, Voador, Albacora, que é o que? A pressão do campo é altíssima. E ela mesmo, durante um longo período de produção, ela não baixa. Então o que ela te permite? Ela te permite o abrir e fechar da torneira, né?
Hoje eu quero produzir tanto, agora eu não quero produzir mais. Coisa que os nossos campos mais antigos não permitem. E esse poderio, né, de produção, ele acaba por, sim, acender o sinal de alerta, porque o Brasil passa a ter o poder de ditar o valor do petróleo no mercado. Você passa a ter o poder de chegar, não, olha só, eu sou capaz de produzir 100 mil barris, mas hoje a minha demanda interna é 40, eu vou produzir 60 e quero exportar só 20. Você pode arrastar com isso um aumento do preço do petróleo. Ou não, a minha demanda hoje está em 40, mas eu quero produzir 80. Você pode com isso aumentar a demanda do mercado e baixar o valor do preço do barril de petróleo. Então, o Brasil passa a ser um dos países controladores, passaria, né, a ser um dos países controladores do preço do petróleo com a descoberta do pré-sal. E isso não interessa ao geopolítica norte-americana. Então, aí eu voltando já novamente para a ditadura que nós passamos entre 64 e 79, 80, não foi isso? 85. 85. A Petrobras teve já no governo Figueiredo, né, ela sofreu aquele ataque, a tentativa, né, de entrega de graça, gratuita, sem nenhum tipo de risco para o capital estrangeiro. Talvez hoje nós não estaríamos, né, com a situação que nós estamos hoje. Mas aí nós vamos aprofundar, vou chegar nesse ponto, como está a situação hoje. Mas eu vou tentar dialogar um pouquinho mais em relação, terminando a ditadura, depois toda a tentativa de precarização do país, né? Não somente em relação à Petrobras, né? Teve perseguição para quem pensava diferente, independente da idade. Já vi reportagem, Flávio, de situação de que usavam, né, crianças, né, para fazer tortura em criança para poder fazer os pais fazer algum tipo de fala. Aí eu conversando com um colega, assim, poxa, Cláudio, mas o Exército aqui, a questão não é a instituição do Exército, nem a instituição das Forças Armadas. São pessoas, como tem hoje, compradas e treinadas pelo capital estrangeiro, tanto dos Estados Unidos como de outros países estrangeiros, para ser instrumento de, vamos dizer assim, eu acho que eu poderia dizer, de escravidão, né? Escravidão. Então, e hoje você vê exemplos de pessoas que estão sendo instrumentos. Não é a instituição das Forças Armadas, porque você vê que as Forças Armadas é importante para qualquer país. É uma questão de soberania. A questão é a forma que é usado. Da mesma forma que foi usado no passado, infelizmente, uma forma para poder prejudicar o povo brasileiro, não para poder ajudar, mas sim para poder matar, perseguir o povo brasileiro. Hoje está sendo usado da mesma forma, para poder ameaçar o Congresso. Ô Cláudio, a gente tem um problema muito sério com as nossas elites, que elas têm um pensamento atrasado, né? Como o José Souza, né, escreveu um livro, A Elite do Atraso, né? Tem um pensamento atrasado onde eles acham que manter o povo brasileiro numa situação análoga à escravidão, né, é a melhor maneira de se manter o poder das nossas elites. Eu faço uma meia-culpa porque eu acho o seguinte: nós temos muitas instituições políticas e sociais
que não perceberam que essa falta de conhecimento da história do seu país, que a grande parte da população tem, ela era um terreno fértil para que um novo golpe acontecesse. Ela é um terreno fértil onde quem domina o terreno é uma mídia golpista, conservadora, um oligopólio da televisão, do rádio, até da própria internet. E nós não fizemos a nossa narrativa nesse período. Nós tivemos 12 anos, né, entre o governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma Rousseff, e nesses 12 anos nós não traçamos um projeto de conhecimento, de formação dessa população. Eu sou filiado ao PCdoB, né? Nós temos um professor lá que é um grande conhecedor de Marx. E uma vez, numa palestra dele, ele falou uma frase que é muito real. Ele falou que hoje, ele em tempo nenhum conheceu tanto doutores idiotas como ele conhece hoje. Por quê? Porque basicamente hoje você estuda para ser mão de obra. Você estuda para ser um excelente técnico, mecânico, elétrico, um excelente engenheiro, mas você não estuda para ser cidadão, você não estuda para ser ético, você não estuda para ser militante político, você não estuda para entender e defender o seu país, você não estuda para isso. E eu vejo que também em meios militares não é diferente. Até porque pouca gente sabe, durante a ditadura militar, em torno de 6.591 militares foram perseguidos, presos, mortos e torturados. Se você tem a ideia, a classe militar ela foi muito mais atacada pelo golpe do que a classe de militantes, ou a classe de militantes partidários ou de estudantes. Claro, nós vemos, né, assistimos, pegamos depoimentos muito mais de civis do que de militares. Mas em número absoluto, a classe militar ela foi muito mais perseguida por discordar. Não é porque os caras estavam do lado da esquerda, não era por causa disso. É por discordar do golpe, por discordar do rompimento das relações institucionais. Da democracia. Da democracia. Interessante que tem gente que não sabe muito bem, assim, onde assim, diferenciar entre o que é uma democracia e o que é uma ditadura. E a questão é que existe uma diferença assim brutal, né, desses dois regimes, né? Enquanto ditadura é um Estado autoritário, a democracia é um Estado democrático. Isto é, você tem voz. Mas a democracia brasileira, por causa da corrupção, só que a democracia é um regime vivo. Você está sempre em progressão, né, através de outros instrumentos que existem por causa da democracia. Né? Tem a parte do que a ditadura é um Estado centralizado, onde toda a política, toda a definição das ações parte do governo central. Isto é, se o judiciário está perturbando você, fecha o judiciário. Se o Congresso está te perturbando, feche o Congresso. O detalhe é o seguinte, o perturbar é ruim? Mas você tem que parte do diálogo e ir construindo para ter um caminho comum. Porque é questão de opiniões. Porém, na ditadura não tem esse espaço.
Já na democracia, já tem. Inclusive o respeito, né, das opiniões regionais. Nosso país não é uma Suíça. Né? Tem uma penca de Suíça aqui dentro. Né? Então existe diferença. Né? Em relação os direitos constitucionais individuais anulados por decreto governamental, como teve, né, o AI-5, um exemplo. Né? Já na democracia existe esse respeito, independente da raça, da opção sexual, da sua forma de pensar. Se você é de esquerda, de direita, centro-esquerda, sei lá, qualquer outra opção, existe esse respeito. Na ditadura, não. É o que é a linha central do Estado. Eu ainda bato um pouco na tecla o conhecimento histórico, porque, na minha visão, até porque eu costumo muito participar de algumas atividades sociais em algumas comunidades do Rio, eu vejo que essa linha ditatorial, ela continua perversa e pesada, e continua afirmando a você que ela tem toda essa abrangência por uma falta de conhecimento. E quanto mais a gente avança para a barbárie, que é o que prega todos os dias o nosso presidente, nosso novo presidente, quanto mais você avança no pensamento da barbárie, piores são os nossos índices, né? Nós temos hoje, há muito tempo, né? Mas praticamente para cada 10 assassinatos no mundo, para cada 10 mortes violentas no mundo, uma acontece no Brasil. Só para você ter uma ideia, a cada 23 minutos, quer dizer, nós estamos conversando aqui, sei lá, 40 minutos? Não, meia hora. A cada 23 minutos, um jovem negro ou negra é assassinado no Brasil. A cada 36 horas em São Paulo, uma mulher é morta por femicídio. Então, as pessoas têm que entender que a violência gera violência. O que traz o ser humano para a condição de ser humano é a educação, é a cultura, é o conhecimento do seu passado e a perspectiva de futuro, né? E não achar que nós vamos, todo mundo, né, ficar fazendo sinal de arma, todo mundo com a arma na mão, que a gente vai conseguir um país melhor através disso. E eu ainda tenho assim uma visão de que muitas instituições que eram para ser contrárias a isso alimentam isso. Alimentam, né? A justiça, quando ela deixa de ser justa, quando ela passa a ser partidária ou parcial, ela incentiva essa violência. Né? Então, na verdade, cara, eu acho que nós, né, e eu acho que nesse ponto, Bolsonaro até tem que ser, vamos dizer assim, pensado, porque ele traz de volta uma coisa que nós não enterramos. O que levou à ditadura e o que leva Bolsonaro a comemorar a ditadura hoje é o fato de que nós não esmiuçamos o passado e permitimos. Eu vim hoje peguei um Uber e vi um jovem, um rapaz que devia ter no máximo aí uns 28 anos, dizer que quando começou essa conversa de Bolsonaro
sobre 1964, sobre comemorar 1964, ele conversou com os avós, conversou com os pais para saber o que foi a ditadura de 64. E ele falou para mim que recebeu a seguinte resposta dos avós, que para eles a ditadura não atingiu em nada, não mudou em nada, né? Foi até um período tranquilo. Então, essa visão, essa narrativa é que a gente perdeu, está perdendo. Então eu vejo que essa comemoração de Bolsonaro, dia 31, que na verdade o golpe foi dia 1º de abril, né? Que eles mudaram a data porque 1º de abril é o Dia Internacional da Mentira e eles não queriam ficar com mico e ter um golpe declarado dia 1º de abril. Mas a gente perdeu essa narrativa e Bolsonaro está dando uma oportunidade a nós de buscarmos essa narrativa novamente. De fazermos seminários, de fazermos vídeos, de trazermos as pessoas que viveram e sofreram esse período para falar com as pessoas que, como esse rapaz, não sabe e por isso acha que foi uma coisa minimizada. Então, Flávio, eu estou aqui lembrando que você citou uns fatos interessantes sobre o governo Figueiredo, sobre o envio do telegrama, poder entregar as descobertas, que já está descoberto, então o risco quase zero, né, vamos dizer assim, para com capital estrangeiro. Aí fiquei resgatando na minha mente. Eu sou muito bom para gravar fatos, sou péssimo para gravar nomes. Primeiro, o sumiço dos laptops acho que é da Halliburton, que fazia, junto com a Petrobras, fazia as pesquisas. Aí depois, antes de qualquer coisa, até falar para o pessoal, a Mônica, o Pablo, o Léo, o Alex lá de Caminhona, o Léo, o diretor do sindicato, aí presente aí a Kátia, da Lila aqui é do PCdoB, do pessoal do agricultura familiar, mas presente aí, tá, sejam bem-vindos aí. Bem-vindos aí, pessoal. E antes também começar a minha fala, agradecer o Sítio Petro, que esse aqui, o espaço aqui, a internet aí, estão utilizando, que é o direito para o trabalhador, essa formação que você acabou de citar, né? Então, voltando ao tema, aí teve o sumiço, os laptops, os dados das descobertas do pré-sal, teve a questão da denúncia do Wikileaks, sobre a negociação do Serra com a Chevron. Que ele garantiu a Chevron de que ia mudar o sistema de partilha que o presidente Lula tinha aprovado durante o governo dele. E aí abre um parênteses. O sistema de partilha, como também o fundo social, foi tudo oriundos de um projeto de iniciativa dos petroleiros. Se eu não me engano, foi em 2009, se eu não me engano, né? Mas eu lembro da PL 531, né? Aí foi pego parte da nossa, que a gente aprovou em assembleias, né? Aí que foi o oriundo a lei da partilha, que foi um sistema que fez concessão. Depois, se quiser falar um pouquinho sobre a diferença entre esses dois sistemas, mas eu queria focar mais na parte da entrega, né? Aí, então, tudo linkando que o quê? Houve o sumiço dos dados, retorno para Figueiredo. Aí a denúncia do Wikileaks sobre negociação entre um senador da República, com a Chevron. Aí depois veio o golpe de 2016. Antes disso, teve a espionagem em cima da Dilma Rousseff. Espionagem, comprovado. Aí depois, aí nós petroleiros fizemos uma greve em 2015, chamado Pauta Brasil, onde nós abdicamos de avanço no nosso acordo coletivo em prol
de fortalecer a Petrobras, que nós víamos os metalúrgicos, o pessoal da construção naval, tendo mandar muita gente embora, porque mudou a polícia de Estado, né? A polícia de Estado veio depois do governo, mudou a polícia de Estado e outras iniciativas que estava tendo. Quando aconteceu com o 2016, antes disso aí também, as ações do Lava Jato, porque onde se mostrou, hoje se mostrou, que o foco não era combater a corrupção, infelizmente. Né? Nós sabemos o quanto a corrupção é danosa para um país, que acaba nós pagando a conta. Mas sim, em vez de combater a corrupção, eles acabaram com a indústria brasileira, principalmente das empresas prestadoras de serviços da Petróleo Nacional, acabaram com ela, para poder liberar as empresas estatais estrangeiras, poder atuar dentro do país, né? Aí eu só dando esse feedback, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, para poder dialogar, para tentar focar um pouquinho mais sobre como é que está, por que a bacia de Campos e as bases de terra, principalmente também com a base de terra que é Cabiúnas, a Imbetiba e PT, né, que tem a parte de suporte ligado com a bacia, porque hoje nós estamos nessa situação onde unidades de entrega de graças, demissões avulsas. Cara, é parte, né? É a continuação do plano. A Lava Jato, na verdade, ela veio para colocar para colocar os verdadeiros corruptos no poder. O que a gente tem hoje, né? Talvez uma briga interna entre os corruptos, né? Eles tiraram a presidente Dilma, que não existe nada que desabone a conduta dela. Prenderam o presidente Lula através de um processo fraudulento, né? Tanto esse processo do triplex quanto o processo do sítio. Principalmente o presidente Lula, que é uma força política muito poderosa, né? O Lula é capaz de mover multidões, né? Ele é um símbolo nacional. Então, hoje nós temos os verdadeiros corruptos no poder, né? E o pior é que não são corruptos que roubam, mas deixam o seu espólio aqui dentro do país. Eles são, na verdade, eles são corsários, né? A diferença de pirata para corsário é que o pirata roubava para si mesmo e o corsário roubava para a coroa. Então, na verdade, nós temos corsários. Eles roubam para a coroa, que é o capital financeiro e principalmente o império norte-americano, que através do Trump ainda ganhou um ar de deboche, porque imperialismo norte-americano existe há muito tempo, mas o Trump, ele além de tudo, ele debocha da América Latina. Então eu vejo, cara, que esse desmonte da Petrobras nada mais é do que parte desse plano, né? Já que está fácil, né? Eu acho que eles vieram experimentando, né? Vamos ver se a gente derruba a partilha. Derrubamos. Vamos ver se a gente derruba a presidente Dilma. Derrubamos. Vamos ver se a gente consegue meter a mão no pré-sal. Pegamos. Vamos ver se a gente consegue destroçar a Petrobras. Estamos destroçando. Então eu vejo que esse caminhar basicamente acontece por uma falta de conhecimento da população do que é não só a Petrobras. Você tem a Eletrobras, você tem a Embraer. O que é um patrimônio nacional? O que é desenvolver a tecnologia nacional? O que é
trazer riquezas, trazer divisas para dentro do seu país. E o que deveria acontecer, que era a ideia do Fundo Soberano, do pré-sal, trazer uma melhor educação, uma melhor saúde, uma assistência de saúde para o povo brasileiro. Lula se tornou um perigo porque nenhum outro presidente fez tantas universidades federais, fez tantas escolas técnicas nesse país como Lula. E a ideia do Lula de trazer conhecimento, educação para dentro para o povo brasileiro e gratuito, me incomodou, cara. Não é só a nossa elite, não, que é uma elite escravagista. Não foi só a nossa elite. Mas nós somos vigiados o tempo todo pelo capital, pelas várias companhias de inteligência norte-americanas. Um dia eu fiquei sabendo que oficialmente existem 17 companhias, não existe só a CIA, não. Existem 17 companhias de inteligência norte-americana entre estatais e privadas. Então é muito difícil você conseguir enfrentar isso quando você tem uma elite que joga do lado de lá. Se a gente tivesse uma elite, tivesse uma direita nacionalista, até, né, seria melhor para a população brasileira. Mas a nossa elite, a nossa direita, ela joga a favor dos interesses externos. Esse que é o detalhe. É uma elite brasileira que defende a política de fora, não o do país. Porque assim, nos Estados Unidos, por exemplo, tem a elite. Só que você vê que a linha deles é defender os interesses do seu país. Do seu país. O nosso não. Né? Quanto a mídia e a elite defende que nós brasileiros não temos capacidade de explorar nossos recursos e através da exploração dos nossos recursos e investir em educação e saúde nacional, ela na verdade está defendendo os interesses lá de fora. E o detalhe, aí você vê umas situações, você olha assim, final do ano passado, o sindicato dos Petróleos Nova Fluminense a gente conseguiu uma reunião com a Petrobras poder falar sobre a venda de Carapeba, Vermelho 1, 2 e 3, Pargo, acho que é Pargo. Para quem não sabe, são plataformas aqui da bacia, né? Onde foi comprada pela Perenco, aí tem um período de 2 anos aí para poder a Perenco estudar as plataformas e aos poucos substituir os funcionários deles, o da Petrobras por deles. Até aí, tá. Aí quando nós questionamos, tá vendido, tá, mas como é que funciona isso? Porque, por exemplo, a gente tá aqui de caminhão, a gente sabe que todo o óleo extraído ou vai para o navio, aí vai para fora, ou vai para os terminais aquaviários, ou vai via duto para caminhões. E dessas unidades, eles vão derivando até chegar na P65, porque é uma outra plataforma, até para caminhões. Aí fui eu, não me lembro quem foi que estava na direção, que questionou. Mas como é que vocês vão vender esse óleo? Como é que vai ser essa venda desse óleo extraído dessas plataformas? Aí o cara da Petrobras, uma cara lavada, entendeu? Olha assim e fala assim, poxa, eu acho que a gente tem que ter cara de idiota. Não, é o seguinte, nós vendemos, mas todo o óleo que foi extraído nós vamos comprar. Aí eu olhei assim... É a garantia do lucro. Aí a pergunta que eu fiz, estava lá assim, mas os funcionários? Não, os funcionários próprios vão ser relocados, outra plataforma, tá mais o terceirizado. Não, segundo a Perenco, eles conseguem trabalhar com 1/3 dos funcionários. Que isso significa? Mais de 800 trabalhadores terceirizados, que são moradores aqui da região de Campos, Macaé. Mais de 800 trabalhadores, nesse período de 2 anos, vão para a rua.
E o detalhe é que esses 8%, a porcentagem de votação que o Bolsonaro ganhou, a maioria votou do Bolsonaro. Isso fruto também dessa alienação, né, criada pela elite, pela mídia, nesses nossos colegas de trabalho. Né? Aí vem aquele questionamento perguntando, aí vou até passar para você, para a gente poder dialogar, aprofundar talvez isso aí. Né? Como a gente vai... quais os caminhos? Né? Aí eu fico a pensar e eu vou jogando assim para o alto. Né? Eu falo assim, poxa, o próprio Bolsonaro está mostrando que o que nós tínhamos falado lá atrás está sendo comprovado. É um incapaz. É um vendilhão. Não tem nada de nacionalista. O segundo ponto. E corrupto. Não, corrupto a gente já sabe. Quem é aqui do Rio que acompanha o mímico da política carioca, nós sabemos como é que é essa família Bolsonaro. Nós sabemos. Isso aí. Aí, o desemprego tem aumentado. Quem está conseguindo, vamos dizer assim, se realocar, que são muito poucos, por causa da reforma trabalhista, onde nem garantia de plano de saúde está tendo precarização de salário. Isto é, o pessoal aqui está fechando aí com 1/3 do salário que estava trabalhando em 2014, 2015. Minto, 2016 ainda estava com salário mais ou menos. Entendeu? Aí você pega o pessoal, uma plataforma da Shell ou de outras, eles já empregam 1/3 do efetivo que se fosse uma plataforma Petrobras. Por quê? Porque o foco deles não é gerar emprego nem tecnologia. Eles querem explorar. Manter os poços deles, os campos deles intactos, como algo como futuro, e fazer o que fizeram na Argentina. Hoje na Argentina não tem nada, está tudo seco mesmo, literalmente seco. Eles querem fazer o que fizeram na Argentina, fazer com o país, e estão querendo fazer na Venezuela, que estão resistindo bravamente lá. Cláudio, eu vejo esse momento como um momento muito grave na história na história recente do nosso país. Um momento muito grave. Porque o que acontece? Nós viemos do período do governo Lula e o primeiro governo da presidência Dilma. Então você deu a uma população que mora na periferia, que mora em comunidades, em favelas, que a vida toda, seus avós, seus pais, sempre foram deixados de lado, sempre foram pessoas que não participavam da economia desse país. O Lula fez um resgate dessa população. Quando o Lula dá condições a essa população de comer melhor, quando o Lula dá condições a essa população de acesso aos bens de consumo, a uma televisão, a um ar-condicionado, a um computador, a uma geladeira, que muita gente, durante o governo Lula, porque as pessoas esqueceram, né, do Luz para Todos, né? Muita gente nem geladeira em casa tinha. Política de Estado. E o que acontece agora? O governo Bolsonaro vem arrancando isso das pessoas numa velocidade muito grande. Começou no Temer. E aqui agora tem aprofundar uma cara de pau enorme. Vem aprofundando isso. O golpe vem aprofundando isso numa velocidade muito grande. Então, a gente tem que entender que o trabalhador, o pobre, ele não tem lastro. Ele não tem reservas de capital para passar por um período de recessão durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele não tem isso. Qualquer um de nós, se ficar 2 meses sem receber salário, já está na água, já entra em desespero. Já está ocorrendo. A JPTE, o pessoal ficou com tá com 2 salários atrasados. 2 salários atrasados. Então, só que eu não sei, na velocidade destrutiva,
Porque Temer veio numa velocidade de destruição do país, mas eu vejo que Bolsonaro, com Paulo Guedes, com essa turma que está aí, eles estão numa velocidade maior. O avanço da destruição deles é maior. E eu não sei se nós teremos tempo de conscientizar a população brasileira sobre o que está acontecendo, sobre o que está nos aguardando, sobre qual vai ser o futuro do país, principalmente agora. Essa proposta indecente, criminosa da Previdência está sendo negociada aí, ó. Ela não está parada, não. Eu vi muita gente falando, não, que ela não passa. Companheiro, se a gente não batalhar, não explicar ao trabalhador o futuro que ele vai ter com a aprovação dessa Previdência, não ensinar os jovens que estão nas universidades públicas e privadas, não falar com os garotos que estão nas escolas técnicas públicas e privadas, o futuro que essa reforma da Previdência pode trazer para eles, futuro sombrio, se nós não fizermos esse debate urgentemente, se simplesmente marcarmos manifestações, mas não fizermos esses debates, não unirmos, que já era para ter sido unido lá quando o Lula foi eleito, se não unirmos as diversas representações políticas, sociais, sejam sindicatos, sejam movimentos sem terras, movimentos sem teto, movimentos de moradores atingidos por barragem, se nós não unirmos um discurso contrário, mostrando o porquê somos contrários a essa reforma da Previdência, o porquê somos contrários a esse governo, porque na verdade eu vejo muita gente falar assim, o governo Bolsonaro não tem um projeto de governo. Na verdade, o não projeto de governo dele é que é o projeto. Você tem o grupo, que agora nós temos aí o presidente Castelo Branco, então ele luta pelos interesses das multinacionais do petróleo. Você tem o Paulo Guedes, que luta pelos interesses do capital financeiro. Você tem um ministro do meio ambiente que luta pelos interesses dos latifundiários. Você tem um chanceler que luta para afastar o Brasil de países que eles chamam de comunistas, né? Que são os maiores mercados, luta para afastar o Brasil da China, para afastar o Brasil da Rússia. Então cada um está cumprindo o seu papel nesse governo. O desgoverno é o programa de governo desse governo. Assim, eu sou até um pouquinho otimista, Flávio. Eu conversando com as pessoas que eu tenho mais acesso, eu sou da frente evangélica, né, do Estado de Direito, que o pessoal taxa muito quem elegeu o Bolsonaro foram os evangélicos. Só que o evangélico hoje tem 22%. Considero que nem todos são tapados, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, a culpa, na verdade, como você me falou, é até nossa mesmo, e não ter da formação dos governos, não da formação política. Mas a questão que eu acho, assim, que eu sou um pouquinho otimista, porque conversando com as pessoas se enxergam e veem também os problemas. Por exemplo, a grande dificuldade nossa, na verdade, eu acho, é de passar para a população o que está na letra V da lei, isto é, proposta da reforma da Previdência. Se você pegar aquilo ali, a pessoa com certeza vai ser contra aquilo. Vai ser contra. E pior, que não é só a gente que sabe disso.
essa dificuldade deles pautar a reforma da Previdência também, porque ninguém quer ter o custo eleitoral em cima disso. Nem o Congresso e nem o governo. Que ano que vem tem eleição. Ano que vem tem eleição. Aqui em Macaé, a gente está, quando a gente participa das panfletagens, quando vamos passar informação para as pessoas, no diálogo mesmo, no dia a dia, eu percebo muito isso. Que as pessoas, na verdade, agora estão querendo mais ouvir, ver uma outra versão. A dificuldade nossa, na verdade, é que esta informação chegue para todos. Essa que é a grande dificuldade. Esses movimentos das centrais sindicais. É positivo? É necessário? Mas nós, trabalhadores, chão de fábrica, nós temos essa responsabilidade também de, eu acho assim, de passar essa informação. Não ter medo de passar para os nossos familiares, para os nossos os irmãos que é evangélico ou católico, para os irmãos, né, para os quais trabalham, conversar, dialogar, tentar levantar esses questionamentos, né, ficar na internet. Se você pegar, por exemplo, eu estava pensando ontem, né, sobre a relação da ditadura militar e com a Petrobras. Caramba, tem informação, tá no tato, é só puxar assunto. O problema é que a gente foram anos, décadas de alienação, onde não se discute nem política nem religião. Não se discute. Aquela frase, né? Isso desconstrói. E a gente acaba o quê? Aí quando vem alguém fala, não, eu sou contra a corrupção, eu estou prendendo não sei o quê, estou acabando com o país, eu estou combatendo a corrupção, eu estou detonando, não tem outro caminho. Aí você, não, isso nem discute porque isso não tem informação. Aí você fica crendo. Aí a gente está pagando esse preço. Eu costumo dizer lá em PCH1 que essa frase não se discute política, futebol e religião. É o futebol. Nossa família ganhou hoje. Fla-Flu. Saudações do Bruneiro. Toma aí. O que eu costumo dizer é o seguinte: política, futebol e religião se discute. O que você não discute é fé e paixão. Porque fé e paixão são sentimentos abstratos. Eu não tenho como mensurar nem sua fé, nem a sua paixão por alguma coisa. Mas política, religião e futebol são fatos históricos. São fatos que acontecem e aconteceram no nosso dia a dia. Então isso você discute em cima da sua opinião sobre o fato histórico. Agora, fé e paixão, você não tem como discutir. Vamos tentar encaminhar agora para fechar. Pior que você se apresentou lá, meu nome é Cláudio. Eu vou falar, né? Cláudio, sou petroleiro, né? Sou membro da Frente Evangélica para o Estado de Direito, também filiado ao PCdoB, também aqui da região de Macaé. Dirigente sindical, eleito pelos trabalhadores. Essa estrutura, vocês não estão vendo assim, mas essa estrutura de internet, a sala, isso aqui é tudo oriundo do Sindicato Petrolífero Fluminense, oriundo das contribuições voluntárias dos trabalhadores, né? Já tem uma outra discussão, né, sobre esses três, vou deixar para uma outra vídeo. E até peço desculpa aí, que a ideia, na verdade, era de tentar transmitir tanto o Facebook como o YouTube, nem todo mundo tem Facebook. Até conseguimos antes, né? Deu um pau aqui no início, ficou mais focado no Facebook. Eu quero pedir desculpa pessoal, agradecer aí também os últimos, a presença que eu vi ali, acho que nosso companheiro Caetano, né? Nossa companheira Fafá, lá do Rio Grande do Norte, né, presente. Grande abraço aí para os dois. E os demais colegas aqui da região. Você que não assistiu na transmissão viva, está assistindo depois, também deixa aí um abraço para vocês.
compartilhem. Se tiver algum tipo de dúvida, algum comentário a fazer, pode compartilhar. A gente vai estar Tá sempre olhando a página, compartilhando, respondendo. A gente tem um grupo, né, aqui tanto dentro do sindicato, pertence administra essa página, mas também tem coleta da base também, petroleira, tanto empresas privadas como Petrobras, que administra. Então, se estiver interessado a saber um pouquinho mais, interessado a participar, entre em contato com a gente pela própria página, que a gente vai estar intercalando aí, dialogando a respeito. Aí a minha parte termina aí. Eu quero agradecer a vocês, né, que tiveram paciência, né, e curiosidade de estar aqui com a gente nesse bate-papo. Nós pretendemos repetir a dose, né, porque é sempre importante trazer uma opinião diferente para a categoria petroleira, para as pessoas que são preocupadas com a política desse país. E deixar aqui o meu agradecimento, né, ao Cláudio, que conseguiu realizar, né, esse nosso evento aqui, conseguiu dar o suporte técnico para que eles... Era metade, né? Porque eu era do YouTube, na próxima vai ter o YouTube, vou dar um jeitinho aí. Mas estamos chegando lá, né? Não somos não somos profissionais da mídia, né? Mas estamos chegando lá. E dizer a vocês que nós estamos aí para essa luta, cara. E convidar vocês, né, para que vocês estejam juntos com a gente, porque o petróleo é nosso, tem que ser nosso. A gente não pode ficar olhando, né, as multinacionais do petróleo levarem a nossa riqueza, levarem as nossas empresas e a gente esperando e deixando a banda passar.